Olá! Chegamos ao último vídeo aqui dessa série de vídeos falando sobre os arquétipos femininos, né, do inconsciente e as suas dinâmicas de relacionamento, pensando então na mitologia greco-romana. Meu nome é Vanessa Cosentino, sou psicanalista e com especialização em psicologia analítica. E hoje a gente vai falar então de um último, na verdade não é só uma deusa, né, como eu tenho falado nos outros vídeos, mas de um grupo de deusas que é muito especial e que vale a pena ser mencionado aqui, porque é o que eu entendo que é o que ficou faltando. É claro, né, então a gente vai falar das deusas virgens, são três, Hestia, Ártemis e Atena. A gente vai entender um pouquinho o que quer dizer esse termo virgem, né, para os gregos. Não tem a ver com castidade, não tem a ver com pureza, mas tem a ver com esse aspecto de que elas não foram tocadas pelo masculino, então elas não são influenciadas pelo masculino. E você vai entender um pouquinho mais o que isso quer dizer. Mas antes eu queria dar um recado, que a ideia aqui dos vídeos, né, era você se reconhecer aqui de repente numa dinâmica de relacionamento, mas é claro que a gente não consegue cobrir todas as possibilidades, e mesmo que você se reconheça, você vai ver alguns aspectos, né, porque cada relacionamento é único, né, o seu relacionamento é único, da sua amiga, enfim, dos seus pais, cada relacionamento, ele tem as suas nuances que são ali, tornam aquela dinâmica única. Mas a ideia aqui é tentar pegar algo que seja comum, né? Algo que você perceba e salte os seus olhos, fala, nossa, isso aqui tá acontecendo comigo, como é que eu posso melhorar, o que eu faço com isso? Enfim, essa é a ideia aqui dos vídeos, né? É promover esse autoconhecimento e uma melhora na dinâmica do seu relacionamento. Então, essa aqui é a ideia, foi a ideia de todos esses vídeos. E o último, então, não poderia deixar de falar das mulheres, né, dessas deusas que não têm interesse em relacionamento. Ponto. Elas estão muito bem sozinhas. E por que elas não têm interesse em relacionamento, né? Porque os objetivos dela, porque o desejo dela está em outro lugar. Então, a gente viu aqui a Deméter, cujo desejo primordial dela é ser mãe, e para isso ela precisa de, pelo menos, né, alguém que a torne uma mãe. A gente viu aqui Hera, que o desejo dela era ser esposa, então construir ali uma família tradicional, um matrimônio, com toda a sua... com tudo que tem direito, né, na questão de ser a esposa de alguém. A gente viu Afrodite, que é guiada por suas paixões, né, então ela tem muitas paixões, o desejo dela é estar apaixonada, e para isso muitas vezes é necessário trocar de parceiro, né, porque a paixão ela é rápida, né, não dura muito tempo. A gente viu... Perséfone, que é raptada, né, pelo casamento, então assim, ela não estava necessariamente ainda pronta, não estava procurando um companheiro, mas ele a rapta, né, e a gente viu o primeiro vídeo, né, no primeiro vídeo, a Eco, que se apaixona perdidamente por Narciso, e aí tem todo um desdobramento dessa relação. Então a gente viu aqui figuras femininas, né, os arquétipos femininos, que foram, o seu olhar, o seu desejo, a sua energia, a sua vontade foi direcionada para buscar um companheiro. E essas três aqui que eu vou trazer, né, vou falar um pouquinho mais dessas três deusas, elas não têm essa necessidade, porque o desejo delas está voltado para outros lugares. Gente, isso é muito importante, porque para pensar, tudo que a gente faz precisa de energia, precisa de vontade. Se você vai estudar, se você vai trabalhar, se você vai ter um filho, se você vai ter um pet, né, um animalzinho de estimação, um relacionamento, dá trabalho, gasta energia, né? Tem coisas boas, muito boas, mas você precisa dessa energia, dessa vontade,
desse desejo de estar numa relação, né? E essas deusas, então, que eu vou trazer aqui hoje, não têm essa vontade. Elas podem estar, algumas delas, até Ártemis, vai ter ali a gente pode chamar de um crush, assim, mas ela não fica com ele, né? E para onde está direcionado esse desejo dessa mulher? E aí também pode haver uma questão, né? Antes de responder de cada uma dessas deusas, pode ser que você queira um companheiro, uma companheira, né? Mas é isso, esse desejo de ter alguém concorre com outros desejos que são mais fortes e que aí você fala, não vou abrir mão, né? Então, por exemplo, Atena é a deusa da sabedoria, conhecida pelos romanos como Minerva. Ela é a deusa da guerra, mas da guerra estratégica. Ela é uma deusa que circula ali no Olimpo, perto dos homens poderosos. Então ela é a protetora dos heróis, de Hércules, vários heróis ali que ela vai ajudar, que ela vai incentivar. Então ela é uma deusa que, quando ela se manifesta na mulher, ela é uma mulher de poder. É uma mulher que circula nesse mundo masculino, que tem uma ambição, que quer subir, que quer crescer, que quer ter uma carreira que traga satisfação para ela, que traga realização. Não precisa ser só necessariamente realização financeira, mas ela vai procurar uma carreira que a realize. Então, nesse cenário, o desejo dessa mulher de ter uma carreira concorre entre ter uma família. Porque na atual conjuntura, na cultura que a gente vive, ainda você tem que fazer uma escolha entre ter a sua família ou a mulher, né? Entre ter uma família ou se dedicar a uma carreira promissora. Então, nesse sentido, a mulher Atena, ela vai pensar muito antes de, será que eu começo esse namoro? Ou eu vou estudar, vou fazer a minha pós fora, vou fazer o meu mestrado sanduíche, sei lá, vou aproveitar uma oportunidade, às vezes não precisa ser fora, mas uma oportunidade que vai consumir muitas horas do dia dela, né? Um trabalho que consome muito. Então ela vai pensar duas vezes, né? A mulher Atena, entre essa carreira, que é o desejo dela, e entre um relacionamento e, por conta disso, filhos, né? Então, de novo, nesse sentido, ela é uma deusa virgem, porque o masculino não a tocou, não a influencia tanto como as outras deusas, né? Então ela pode tomar essa decisão com um pouco mais de frieza. A mulher Atena, ela é muito estratégica, né? A gente vê na sociedade hoje, são essas mulheres poderosas, essas mulheres que se desenvolvem na carreira, têm cargos interessantes, não só nas empresas, mas cargos na área da saúde, então você vê médicas, cientistas, enfim, mulheres que dedicaram ali a sua energia para a carreira e por isso cresceram e tiveram que fazer essa escolha. E é claro que em algum momento talvez essa mulher Atena pense, eu queria ter um companheiro, faz falta para mim, mas eu não estou disposta a abrir mão da minha carreira, né? Aí, a outra deusa virgem que a gente vai falar aqui é a Hestia, conhecida pelos romanos como Vesta. Ela é a deusa da lareira, do fogo e do templo. Então, a mulher a Hestia, vamos falar da deusa primeiro, ela é uma deusa que ela é cultuadíssima na mitologia greco-romana. Ela é representada pelo fogo que aquece a casa, pelo fogo da lareira, aquela conversa em torno da fogueira, o fogo da cozinha, né, do fogão que prepara os alimentos. Então, esta é uma deusa que fica dentro dos lares e ela torna essa casa um lar, né? Por conta desse calor, desse fogo que aquece, desse fogo que cozinha. Então, ela vai o olhar dela vai estar direcionado para transformar uma casa num lar,
Então, os rituais de limpeza, de cuidado, de manter a casa, são coisas que a mulher Estia, por exemplo, adora fazer, né? Então, ela é o tipo de mulher que, por exemplo, se ela estiver sozinha, agora falando da mulher e não da deusa, se ela estiver sozinha, ela vai preparar uma refeição gostosa, ela vai preparar a mesa, só para ela, vai pôr o prato bonitinho, vai pôr ali, né, vai comer com prazer, né, vai tornar aquela refeição algo gostoso. Então, Estia, a deusa, ela tá, para onde tá o olhar dela, onde tá o desejo dela, é tornar o lugar em que ela mora um lar, um lugar de paz, de introspecção, e ela tem um aspecto espiritual. Então, Estia também, ela é a deusa do templo, o fogo dela era considerado sagrado. Então, onde tinha esse fogo, significava que a Estia estava lá e que esse lugar era sagrado, né? Então, a mulher Estia vai ser uma pessoa que também tem essa ligação com o divino, com o espiritual. Não importa a religião aqui, tá? Estia vai ter essa conexão com o divino, da religião que ela escolher. Ela vai se dedicar a isso, muito tempo a isso. Então, ela pode ser uma mãe de santo, ela pode se dedicar ao culto dela, ao templo dela, né? Ou então, ela pode se dedicar à igreja católica, à igreja evangélica, enfim. A mulher Estia vai ter, então, esse desejo de dedicar-se à espiritualidade e ao seu lar. E o seu lar, tanto casa como o seu lar corpo, né? Ou seja, olhar para si, né? Para o seu interior. Então, às vezes não tem espaço para um outro, né? Na vida de uma Estia, porque já está tomado ou pelo divino, pelo sagrado, ou por essa introspecção, né? Então, por isso não tem espaço. Bom, mulheres Estias não se casam? Se casam, mas é o que eu falo, não é prioridade. Pode ser que elas casem, né? Pode ser que ela tenha uma família se as coisas a direcionarem para isso, mas ela não está buscando. E muitas delas acabam se tornando freiras, acabam se tornando realmente dedicando a vida ao divino, né? Ao sagrado. E a última das virgens é Ártemis, conhecida pelos romanos como Diana, a deusa da caça, da natureza, extremamente prática, objetiva, assim como Atena, só que como Atena é a deusa da cidade, né, da polis, Ártemis é a deusa da natureza. Ela, então, pediu ao seu pai, né, quando o seu pai Zeus, todas elas, agora você vai, eu não tenho certeza se Estia não é filha de Zeus, Atena e Ártemis são filhas de Zeus. Ártemis vai pedir para o seu pai um arco e flecha, para ela poder caçar. Ela é protetora da natureza, mas ela é caçadora. As coisas estão intimamente ligadas, né? Vida, morte, vida, o ciclo. Ártemis vai preferir andar com as suas amigas, as ninfas, e andar livremente na floresta e caçar, enfim, fazer as coisas que ela gosta, e não também, de novo, não vai ter uma busca por um parceiro. Porque, de novo, não tem muito espaço na vida dela. Ela tá preocupada com com os seus objetivos, ela tá preocupada, muitas vezes uma mulher Ártemis, ela é alguém que tem fortes questões feministas, protege o feminino, que trabalha em ONG, que tem uma causa muito mais forte, às vezes, do que um relacionamento, porque é outra coisa que toma muito espaço, muito tempo da nossa vida, é quando a gente tem ideais, causas que são fortes, né, e que você precisa seguir essas causas, e muitas vezes a causa do feminino, proteger mulheres em situação de risco, fazer um trabalho sei lá, mulheres que sofreram abusos, enfim, é muito comum que a mulher Ártemis tenha esse ideal muito forte, dedique a vida a essas causas, e de novo não sobra tempo, não sobra espaço para ter um companheiro, uma companheira que compreenda o pouco tempo que ela vai ter para a relação, né?
Então, ela, de novo, entre escolher entre uma coisa e outra, muito provavelmente a mulher Ártemis vai escolher os seus próprios objetivos, né? E não significa egoísta, porque o objetivo dela pode ser ajudar as outras mulheres, né? Então, a Ártemis ela é o símbolo de muitos grupos femininos. Toda vez que a gente está numa roda de conversa de mulheres, a Ártemis está presente, né? A deusa está ali presente, abençoando, protegendo essa luta do feminino. Então, de novo, até por esse olhar de proteção do feminino, ela tem um certo ranço do masculino, né? A Ártemis é diferente de Atena. Atena, ela anda com o patriarcado, né? Ela anda com o masculino, ela apoia o masculino. A Ártemis já não. Ela olha para esse masculino com uma certa desconfiança, com um olhar ali de abusivo, perigoso. Ela tem um certo ranço. A gente vai ter uma história dela que um caçador, eu não vou lembrar o nome dele, tá, gente? Eu não ia contar, não estava planejada para contar essa história, mas ela surgiu. Ártemis estava se banhando com as suas ninfas e um caçador aparece e olha, e fica ali desrespeitoso, né, com a deusa. Imagina, você não pode olhar a deusa nua, assim, e ela fica tão enfurecida que ela transforma ele numa corça, né, que é um tipo de viado, e ele é destroçado pelos cachorros dele, né, os cachorros dele acham que ele é a caça. Então, para você ter uma ideia de como a Ártemis enxerga esse masculino, né? Então, aí existe até uma dificuldade de se relacionar com esse masculino. Ela vai ter um crush, como eu falei, mas o irmão dela, Apolo, muito ciumento, vai pregar uma peça nela e vai falar assim, olha, como a Ártemis nunca erra o seu alvo, e Apolo tava com ciúme desse crush, ele vai ver, o rapaz chama Órion, ele tá ali nadando se eu não me engano, numa lagoa, no mar, enfim, ele tá longe, muito longe, assim, era um pontinho preto. E aí Apolo, sabendo que era ele, vira pra Ártemis e fala, escuta, eu desafio você a acertar aquele pontinho ali, né, no meio da água. E ela, sem saber que era Órion, vai lá e acerta. E no fim ela acaba matando o amante dela, né? O amante, o crush, enfim, a paquera. E em homenagem ela transforma ele, né? Acho que pede a Zeus e que transforma ele na constelação de Órion. Então, para a gente fechar a nossa reflexão aqui sobre as dinâmicas do feminino, a gente vai ter sim mulheres e homens, como eu sempre falo no meu vídeo, eu tô falando das dinâmicas forças femininas no inconsciente, não importa o gênero, tá? De novo, eu sempre falo isso nos meus vídeos, não canso de falar isso, mas é importante. Se você é um homem, tá vendo esse vídeo e se identificou com a Ártemis, tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem a ver com gênero, tá? Tem a ver com uma disposição inconsciente. E também não tô falando de desejo sexual aqui. Então, se você se identificou como uma pessoa que fala, puxa, eu até quero um relacionamento, mas dá tanto trabalho, é tão chato. Talvez essas deusas expliquem por quê, né, que você não tá, porque você prefere ficar sozinho, sozinha, né? É uma dessas três disposições aqui. Então, existe, o seu desejo está tomado já, né? A sua vontade já está tomada por uma outra coisa muito maior. E aí não sobra espaço para o relacionamento. Se é bom, se é ruim, aí de novo, cada um vai poder avaliar. Mas agora você pode pensar, bom, então talvez seja por isso. E aí, só para fechar, para não esquecer de Ártemis, uma das coisas que fica claro num mito de uma seguidora dela, né, é que a mulher, a Ártemis, gosta muito da competição, né, então ela acaba competindo muito com esse companheiro. E isso também pode ser um elemento que desgasta a relação, né, de uma competição, de estar sempre desafiando, até com esse olhar mesmo, será que esse homem, né, será que esse masculino
é tudo isso mesmo, vou desafiá-lo. E aí vai desgastando a relação. Então tem mais esse elemento nas mulheres, enfim, pessoas que têm Ártemis dentro de si, né? Tem uma disposição grande para competição. Assim como a Atena também, mas a Atena ela vai competir nesse aspecto mais da carreira, né? Do sucesso profissional. Então, vendo aqui as três deusas, eu preciso destacar que as deusas virgens, então, o que que elas representam? Elas prezam pela sua liberdade, elas prezam pela sua individualidade e pela solitude. Não há problema em estar só, não há problema em buscar os seus objetivos, abrir mão do outro e buscar os seus objetivos, né? Então é uma marca muito forte de liberdade, de estar bem sozinha, que representa então que as deusas virgens representam essa característica, né, nas mulheres que são então regidas por essas deusas. Tá bom? Então, acho que falei de tudo, né, das principais ali disposições arquetípicas do feminino, das deusas. Uma coisa também que é importante reforçar, a gente passa na vida, a gente não é que a gente é regido por uma deusa só, a gente tem vários momentos de mudança. Então é aquilo, uma mulher Atena que estava na carreira, de repente pode ter um chamado de se tornar mãe, e aí assume a Deméter. Então essas disposições elas vão mudando, né? Não é uma coisa estática, né? É por isso que eu acho tão legal, tão interessante você poder se reconhecer em diversos momentos e diversas dinâmicas. Tá bom? Então, como eu sempre falo aqui, se você se reconheceu uma das três, ou um pouco das três, espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você tiver amigas, conhecidas, pessoas, essa aqui é uma pessoa Hestia, essa aqui é uma pessoa Ártemis, Atena, encaminha para elas esse vídeo e até a próxima, né? Tchau!